Olá, pessoal! A Larissa e eu, Aline, iremos abordar nesse vídeo a segunda onda feminista, compreendida entre os anos de 1960 e 1980, que lutava especialmente pelo fim da discriminação e a completa igualdade entre os sexos. Para nossa discussão, usaremos como base o filme Guerra dos Sexos, o qual retrata uma história real que se passou no ano de 1973. Billie Jean é uma tenista que luta pelos direitos das mulheres, pela igualdade nos valores pagos aos atletas e se recusa a participar de grandes campeonatos que não concordam em fazer o justo. Juntamente com outras tenistas, cria-se um movimento onde elas organizam inclusive um campeonato próprio. Word is you are a renegade. Women should be paid and respected equally. I admire what you guys are doing. You're offering the men's winner 8 times what you're offering the women's winner. The men are simply more exciting to watch. It's just biology. Com toda essa movimentação das mulheres, Bobby Riggs, ex-campeão mundial de tênis, já aposentado, se aproveita da situação para chamar a atenção e desafia Billie Jean King, a então líder do ranking mundial de tênis feminino, para uma partida. I am not saying that women don't belong on the court. Who would pick up the balls otherwise? Oh my God. You know what I'm doing? I'm cooking. I'm cooking. There isn't a single thing I don't hate about Bobby Riggs. $100,000 to any woman who can beat Bobby Riggs. Is she out there and does she have the nerve? A segunda onda feminista passou a criticar a ideia de que as mulheres teriam satisfação em apenas cuidar dos filhos e do lar. Mulheres do mundo todo iam para a rua em manifestações pelos direitos de igualdade. O mundo todo via-se invadido por mulheres que queriam trabalhar, sustentar-se e serem respeitadas com igualdade de capacidade. A maior participação das mulheres no mercado de trabalho gerou um novo motivo de luta sobre a igualdade salarial, também representada no filme. Billie Jean sabia que aquela não seria uma simples partida de tênis. A vitória dela representava uma vitória de todas as mulheres, comprovaria a capacidade feminina em geral. I feel I can't act on it. There's too much at stake. Sports, you name it. The very top, it's the man's world. If I can't beat Bobby Riggs, he's never gonna let it go. We are live in 3, I'm gonna be the best. 2, That way I can really 1. change things. Os anos 70 foi marcado por grandes acontecimentos históricos e sociais, entre elas diversas manifestações mais desregradas, como festivais de rock ao ar livre e o movimento hippie. Também aconteceu o término da Guerra do Vietnã, e o Brasil teve como forma de governo a ditadura militar durante toda a década de 70. A segunda onda do feminismo também colocava em pauta o corpo da mulher, a luta pelos direitos reprodutivos e ampliou os debates sobre sexualidade. A chegada do anticoncepcional também contribuiu para reflexões que separavam o sexo da maternidade. O papel de reprodutora passa a ser questionado. Nos anos 70, houve uma popularização do controle de natalidade no mundo todo. O procedimento de cesariana também se popularizou. No Brasil, a cada 100 crianças, 29 nasciam por cesárea. O procedimento de esterilização foi o método mais utilizado nessa década. Mas a ciência ainda não havia descoberto o melhor anticoncepcional e viu-se um aumento também no número de abortos. Na Europa, mulheres foram para as ruas para pedir a regulamentação do aborto, sendo legalizado em 40 países. No Brasil, continuava sendo proibido. Segundo dados apresentados pela ONU, apenas Lionel Messi recebe em um ano o dobro do pagamento que as 1.693 jogadoras das principais ligas do mundo recebem juntas no mesmo período de tempo. Também existe uma persistente desigualdade de gênero entre os salários de Neymar e Marta, que inclusive foram tema de questões do Enem em 2021. O Enem usou dados de 2017. Marta recebia um salário anual de $400.000. Verificando seu desempenho, a jogadora tinha 103 gols pela seleção brasileira, média de $3.900 por gol. Neymar recebia 14,5 milhões de dólares anuais e tinha 50 gols pelo Brasil, uma média de $290.000 por gol. A questão gerou uma polêmica entre Bolsonaro e Marta, considerada 6 vezes a melhor jogadora do mundo. Por que a Marta ganha menos do que o Neymar? Não tem que ter comparação. O futebol feminino ainda não é uma realidade no Brasil. Falando de corpo feminino, sexualidade e reprodutividade, ainda nos dias de hoje, mesmo sendo considerado um crime obstétrico, existe uma prática bizarra e que viola o corpo e os direitos da mulher, chamado de ponto do marido.
Nesse procedimento, quando é necessário que se faça um corte no períneo para a passagem do bebê, um ponto extra é realizado após o parto no intuito de deixar a vagina mais estreita e, teoricamente, aumentar o prazer do marido. Há casos ainda em que o médico pergunta ao homem se ele deseja que esse ponto seja feito. O biodeterminismo é representado no filme em diversas cenas. A biologia como determinante de características que serão classificadas e hierarquizadas, gerando preconceito e desigualdade contra os grupos que representam a diferença. Nesse contexto, as mulheres representando a diferença dos homens. Well, for one thing, the men have families that they have to support. Well, I'm the main breadwinner in my family. Yeah, yeah. Look, the men are simply more exciting to watch. They are. They're faster. Fact. And they're stronger. Fact. And they're more competitive. Just a fact. It's not your fault. It's just biology. That's not my Now, don't get me wrong. I love women in the bedroom and in the kitchen. But these days, they want to be everywhere. They want to be doing everything. Where is it going to end? That's what this whole women's lib thing is about. And it's got to stop. And Bobby Riggs is the man to stop. Também é possível observar os conceitos de identidade e diferença. Elas não só são definidas, como também impostas. Elas não convivem harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem hierarquias. Elas são disputadas, em estreita conexão com a relação de poder. O feminismo, nesse caso, as conquistas e os lugares ocupados pelas mulheres começam a ameaçar esse sentimento de poder do homem. E a pergunta que não quer calar: Billie Jean venceu a partida? Sim, ela venceu. E essa vitória representava a vitória das mulheres.